Essa semana nós temos aí o dia 12 de outubro, que é o Dia das Crianças, e falar de criança é falar de diversão, é falar de alegria, é falar de espontaneidade, e falar de criança para mim também me remete muito aos desenhos animados. Amo, sempre gostei de desenhos animados, de saber as letras, de cantar, né? E aí eu escolhi o desenho de Moana, para que a gente pudesse conversar sobre os ensinamentos que esse desenho tem, né? Nossa, tem muitos desenhos aí, trazendo muitas reflexões bacanas. E aí eu trouxe o Moana. O filme Moana, ele começa com a avó dela falando para as crianças ali o que aconteceu antes deles, né, chegarem ali. O que estava acontecendo com a Terra naquele momento. E ela conta que um semideus, ele, em prol de dar um presente aos homens, foi roubar o coração da grande deusa da terra, Tefiti. Quando ele chega e rouba o coração da terra, Tefiti, ela começa a se desintegrar. Ela começa a levar a escuridão onde era tudo verde, onde era tudo flores, onde, né, ela começa a levar isso, né, espalhar isso pela terra. Quando esse semideus, Maui, ele começa a sair dessa região, um monstro aparece, né, chamado de TK, e começa uma luta ali entre ele para que ele devolva o coração. Né? Nessa luta, tanto Maui quanto o coração de Tefiti se perdem ali no oceano. E a avó de Moana, ela traz que a grande missão é que o oceano iria escolher alguém para devolver o coração de Tefiti. Essa é a grande missão que a avó de Moana traz, né? Porque se não tiver alguém para salvar a humanidade dessa devastação, porque Tefiti estava morrendo e aí estava levando essa devastação para várias ilhas, né? Até que toda a Terra seria consumida. Se alguém não fizesse isso, todo mundo ia morrer e não ia ter mais solução para a humanidade. Isso assusta muito aquelas crianças, enquanto Moana fica com os olhinhos assim brilhando para essa possibilidade de salvar. Quando eu vi essa primeira cena agora, né, que eu reassisti, eu comecei a pensar, né? Nós quando chegamos aqui nessa terra, já existe um contexto que nos recebe, né? Várias pessoas já falaram sobre a gente antes da gente chegar materialmente aqui, né? Então já falam, se a gente mexe demais na barriga, vai ser muito danado, ou se é quietinha na barriga ali, né? Se é muito quietinho, não vai dar trabalho, vai ser... Então a gente já é muito falado antes da gente chegar aqui, né? E já existe uma sociedade, já existe todo um contexto que vai nos receber naquele momento. E quando eu escutei de novo, né? Quando eu assisti de novo Moana, eu comecei a pensar quantas missões foram dadas a nós antes da gente chegar aqui. Quantas missões a gente está cumprindo inconscientemente, achando que é a nossa missão e às vezes não é. É apenas porque alguém colocou ali como você tem que ser assim, e a gente está cumprindo, né? Você tem que ser bonzinho, você tem que ser boazinha, você tem que ser um bom menino, uma boa menina. Você é um menino, então tem que fazer isso, você é uma menina, tem que fazer aquilo, né? Quantas missões estão sendo jogadas em nosso colo, foram jogadas no nosso colo muito antes da gente chegar aqui e a gente está cumprindo. Essa é uma reflexão que me veio já de primeira quando eu reassisti essa parte do filme de Moana. Outra cena surge que Moana, enquanto estão todos ali meio aterrorizados com a possibilidade de finitude, de morte de todo mundo, Moana é atraída pelo mar, pelo oceano, e vai ali, o oceano começa a mostrar para ela a missão que ela vai ter, né? Mas ela ainda é um bebê, ela tá ali brincando, se divertindo com o mar, e o oceano, né, tá ali mostrando para ela o que ela, né, a missão que ela vai ter na vida, mas a imaturidade, né, que ela tem no momento faz com que ela não perceba. Mesmo sem perceber, ela se sente atraída e ela vai indo, né? Ela simplesmente vai para aquilo que chama, que vibra dentro do coração dela, apesar do racional ainda não entender. Enquanto ela estava ali conversando com o mar, brincando com o mar, né, o oceano mostrando para ela a missão dela, ela apenas se entregando àquele momento, o pai começa a gritar, Moana, 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 e quando ele acha ela, ele pergunta, para onde é que você está indo? Não vá para lá, é muito arriscado ir para lá. E ela, com a inocência dela, ela fala, não, mas eu só estava indo para o mar. Ele fala, é muito arriscado, não vá para lá. E pega ela e leva
ela de novo para a vila, né? Ou para a tribo deles. E no caminho ele fala assim para ela: você um dia será uma grande chefe e fará maravilhas, mas primeiro você precisa saber quem você é. E começa aquela cena daquele musical, de todos da vila cantando, apresentando para Moana quem ela é, né? O que é que eles acham que ela é, né? Mostrando também quem eles são ali, quem é aquela tribo, quem é aquela ilha, quem são aquelas pessoas, né? A tradição deles, e começa a mostrar isso. E o pai sempre incentivando a Moana de que aquela é ela, é quem ela é. E o oceano não tem nada de bom para ela. Pelo contrário, o oceano é muito perigoso. Então ela precisa ficar ali nos recifes. Né? Ela não pode ir além dos recifes, porque não tem nada de bom lá. E Moana vai ali se entretendo, né, naquelas apresentações da vida. Mesmo assim, no decorrer da brincadeira ali, da conversa e da música, Moana sempre acaba apresentando o desejo do coração dela. O desejo de ir mais além. Né? O desejo de ir além dos recifes. Então o pai mostra as tradições e Moana de novo mostra o quanto ela quer ir para o mar. Os coleguinhas ali mostram o medo de ir para além do oceano e Moana vai apresentar um barco porque ela quer ir para o oceano, né? E é muito interessante isso, porque o quanto nós queremos ir além dos recifes e além do que nossa família já fez, além do que as pessoas que a gente conhece, que tem como referência, fizeram, mas no intuito de por amor, né, falar assim: não vai porque é perigoso, não vai porque a gente também não sabe, ou então não vai porque eu já fui, já me machuquei, e eu não quero que você se machuque. E a gente termina não indo além dos recifes, daquilo que a gente conhece, não indo além do que já foram, né, do que nossos ancestrais já foram. A gente se acomoda ali, mas no coração pulsa uma verdade, pulsa uma força, e a gente não ainda no início não consegue dar conta, né? Pela imaturidade, por não conseguir organizar ali direito o lugar em que se está. Tem uma parte que fala assim, que o pai canta assim: a vida vai te mostrar que dá para ser feliz no seu lugar. Quando ele falou aquilo, lógico, a primeira vez que eu assisti eu não me dei conta, né? Mas depois, assistindo, eu comecei a pensar, né? De que lugar esse pai estava falando, né? De que lugar ele estava se referindo? Era o lugar que Moana queria se sentir, ou é o lugar que ele queria para Moana? E aí a gente pensa em um monte de coisa, né? Para quem é pai e mãe, pensa, né, do quanto os pais eles querem que os filhos sejam felizes, mas o lugar que eles estão pensando é um lugar já conhecido para eles, né? É o lugar que eles têm como referência. Né? O quanto a gente quer ou ter um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa, enfim, e a gente acha que sabe o que é melhor, qual é o lugar daquela pessoa, né? Onde ela vai se sentir feliz de fato. E aí no meio desse musical, na verdade mais no finalzinho ali do musical, aparece uma parte que eu acho massa, fantástico. E aí se a gente não observar, passa desapercebido que a voz de Moana é aquela ancestral que é a que cumpre mesmo a própria missão de admitir quem ela é. Ela fala, né? Toda a vila tem uma louca, então se é pra eu ser a louca, eu vou ser a louca, por ser quem eu sou, né? E aí no finalzinho da música ela fala assim, sobre tudo que o pai tá falando pra ela, né? Respeite, mas siga o sonho que te atrai. E aí me vem de novo aquela ideia assim, ao mesmo tempo que a gente tem uma força que fala não vá, porque pode dar errado, porque eu não sei como é depois. Tem uma força também ancestral nossa que fala vá, siga seu sonho, respeite tudo aquilo que foi construído antes de você. Foi o que eles puderam, mas siga aquilo que te atrai. Olha que massa isso. Olha que informação tão delicada, tão sutil, mas tão poderosa também, né? A ideia não é que a gente vai brigar com o pai, com a mãe, com quem quer que seja do nosso passado. Eu sou assim por causa de você. Não, a ideia é, ok, vocês estão me dando aquilo que vocês puderam e podem dar. Mas eu posso seguir aquilo que eu mais quero, que é o meu sonho, né? Aquele que é o meu objetivo, aquele que meu coração pulsa. E é esse aval que a avó de Moana dá para ela. Quando essa cena termina, vem uma outra cena que o pai de Moana começa a contar para ela o que todos os chefes e chefas
da tribo fizeram antes de chegar, quando chegaram o momento deles. Leva Moana até o alto de uma montanha e quando chega lá, ele vai dando mais argumentos e Moana começa a acreditar, né? Ser convencida de que de fato o pai dela tem razão, né? Não tem o que fazer além dos recifes, é ficar ali mesmo. E aí tem uma frase que ele fala para ela que eu acho, nossa, o quanto a gente já ouviu essa frase, né? Ele fala assim, você precisa ser quem o seu povo precisa que você seja, né? E o oceano não é o seu lugar, seu lugar é aqui, com o seu povo. Isso é forte, né? O quanto a gente escuta essa mensagem também, talvez não dessa forma, né? Mas essa mensagem mesmo, né? O quanto a gente recebe, se você precisa ser esse profissional que todo mundo quer que você seja e não ser quem você de fato, como você se expressa, como você, né, entende. Claro, gente, que a gente não está falando de uma coisa antiética, né? Estamos falando da sua forma de ser no mundo, né? A sua forma de ser mulher, a sua forma de ser homem, a sua forma de ser trans, a sua forma de ser, enfim, quem você quiser ser. Mas o quanto existe um pedido e um apelo, não seja quem você quer ser, seja aquilo que eu preciso que você seja. Uau! Que forte isso, né? Que forte isso. E aí a gente acaba em um momento de não compreensão interna, em um momento de falta de autoconhecimento, né? Começamos a acreditar de fato que eu preciso ser o que o outro quer que eu seja. Né? E vamos tentando encontrar ali uma forma de fazer com que aquele seja o nosso lugar. Né? Moana começa a ficar ali na reflexão e acreditando que de fato é aquilo, né? Não tem outro jeito, eu tenho que seguir o que meu pai quer, porque ele está certo. E aí no meio desses pensamentos que surge a grande música, que eu amo, acho linda, sou muito fã, gente. E aí ela fala assim, né? O horizonte me pede para ir tão longe, será que eu vou? Ninguém tentou. E se as ondas se abrirem para mim de verdade, onde saber quem eu sou? Uau, que maravilha! E aí, nessa hora que ela começa a pensar, né? Onde é que eu vou saber quem eu sou? Né? Eu só vou saber quem eu sou se eu for, né? E se as ondas abrirem para mim, né, de verdade? E se lá, de fato, for onde eu vou descobrir? E aí ela pega a canoa e ela se motiva e vai passar pelos recifes. Quando ela tenta passar pelos recifes, a onda vem grandiosa e derruba a Moana. E ela acaba quebrando a canoa, acaba se machucando, quase morrendo afogada. E quando ela chega na beira da praia, ela percebe. Ela se dá conta de que talvez o meu pai de fato esteja certo. Não é seguro sair daqui. Não é seguro ir para além dos recifes. Né? Eu posso de fato me machucar. E posso levar outras pessoas a se machucarem também. Né? E nessa cena, a mãe dela vem, acolhe ela e conta pra ela por que o pai tem tanto medo. Por que o pai dela tem tanto medo dela ir, né? Porque o pai também passou por uma situação de querer muito, ele era uma pessoa muito de muitos sonhos, de querer ir além daqueles recifes também. Ele tentou, mas nessa tentativa deu algo muito errado. E aí ele ficou muito frustrado, muito decepcionado com ele, né? E com muito medo também de que alguém fizesse isso, principalmente a filha dele, né? O que o pai estava fazendo é projetar em Moana os medos dele, né? Alguém aí já percebeu o quanto já captou medos dos pais, né? Da família, de fazer alguma coisa, algum movimento, e acabou segurando como se fosse seu. Isso acontece com todo mundo, né? Nós estamos em sociedade, vivemos em uma família que às vezes a gente ama muito e acaba absorvendo tudo aquilo, né? Ou então do lugar onde a gente mora, né? Enfim. E aí nessa história, né, de reconexão, de compreensão, de que meu pai também tem esses medos, por isso que ele não quer que eu vá, a avó de Moana aparece de novo em cena e começa a contar o grande segredo da ilha, o grande segredo daquele povo, que é um povo extremamente viajante, é um povo
que desbravava, um povo que ia para o meio do oceano, né? E aquilo começa a motivar internamente Moana de uma forma, a trazer uma potência para Moana, que ela entende que ela precisa ir. Ela precisa assumir a missão dela. Que é quando também a avó revela que a missão de Moana é devolver o coração de Tefiti. Que isso aconteceu lá atrás, quando ela era pequenininha, conversando com o Oceano deu o coração de Tefiti para ela. E a avó, percebendo ali a maturidade da neta, guardou até o momento que Moana estivesse preparada. E este era o momento de ir em luta, né? De ir até a missão dela. E aí eu me lembro o quanto, quando a gente vai se dando conta de quem nós somos, vai se dando conta de que estamos segurando os medos de outras pessoas, né? Quando a gente vai fazendo terapia, vai descobrindo algumas coisas, a gente se motiva mesmo, né? E a gente vai e segue esse nosso caminho. E muitas vezes, na primeira onda que chega, que derruba a gente, porque isso acontece, né? A gente começa a questionar, será que eu estou certo mesmo? Será que essa história que eu estou criando na minha cabeça é verdade? A gente começa a questionar a nossa força, porque existe uma lógica que parece que nada de ruim deve acontecer pra gente. Parece que a gente sempre tem que ter, viver coisas muito boas. As coisas ruins não podem acontecer. E isso é tudo uma fantasia, né? Essa cena de Moana que sai no mar, né, cantando ali alegre, e aí vem uma onda e destrói. É como se destruísse os sonhos, né? Mas destruindo esse castelo que a gente constrói. Esse castelo de areia, né? Que a gente constrói acreditando que nada pode dar errado, né? Agora que eu sei quem eu sou, eu vou e nada vai dar errado. E, gente, isso não é verdade, né? O fato de saber que nós somos só nos motiva e nos faz nos conectar com o nosso propósito, né? Porque coisas vão acontecer, mas a grande diferença é como eu vou lidar com essas coisas que vão acontecer, independente se sejam positivas ou negativas. E aí Moana sai, vai em busca, né, da missão dela, já tá com o coração de Tefiti na mão, e ela precisa encontrar o tal semideus. Moana encontra Maui. E quando ela chega lá, ela vê um homem extremamente egocêntrico, achando que ele é o bambambam e ele que pode fazer o que ele quiser porque ele é um semideus, né? E até mesmo pelo tamanho dele, né? Pela força física que ele tem, ele começa a ludibriar ela, entendendo ali que ele pode fazer isso e não precisa dela para nada, né? Sendo que o barco que ele começa a fugir foi ela que levou. Quando eu assisti essa parte, eu começo a pensar que eles funcionam um pouco como luz e sombra de cada um, né? Quando um tá na luz, o outro tá na sombra, e quando um tá na luz, faz essa brincadeira ali, né? Durante o desenho. Mas também me faz pensar muito um pouco sobre a nossa potência feminina e nossa potência masculina, que todos nós temos, né? Independente de ser homem, mulher, independente de gênero, né? A gente está falando de uma potência energética que todos nós precisamos encontrar ali um equilíbrio. Por mais que você funcione muito na energia feminina ou na energia masculina, mas é interessante a gente entender que existe uma outra potência dentro da gente que nos dá força também para encontrar a nossa missão, para seguir o nosso caminho, o nosso propósito, né? Então eu vejo que Maui e Moana, nessa cena, eles funcionam um pouco falando pra gente sobre isso, né? Porque quando eu vi Maui maltratando Moana naquele momento, eu comecei a pensar, mas gente, ela tá com o coração de Tefiti na mão, pra que ela precisa desse homem pra entregar? Vai, mulher, vai logo! Mas ele trouxe eu acalmei os ânimos e comecei a pensar sobre o quanto a gente precisa desenvolver a nossa potência de ação, né, no mundo, a nossa força de conquistar, a nossa força de materializar, a nossa força, né, de ir ali, e também a nossa sensibilidade, a nossa criatividade, a nossa emoção, a possibilidade da gente acolher, né? São duas potências que a gente vai encontrando o equilíbrio, né?
e vai funcionando no mundo. Às vezes eu funciono muito mais numa potência muito mais feminina, talvez eu funcione muito mais para uma potência masculina. Não é para ser um ou outro, é encontrar ali um equilíbrio, que também o equilíbrio não quer dizer que vai ser no meio, né? Cada um vai encontrar a sua forma de ser. Então, quando eu vejo essa cena de Moana e Maui, eu vejo muito essa briga que a gente às vezes tem, né? De não saber utilizar um pouco essas energias que estão em nós. Mas essa cena também traz para mim uma outra reflexão, que é Maui representando o nosso ego, né? Maui representando... Quando Moana encontra Maui, esse homem extremamente egocêntrico, ele acredita porque ele é mais forte, ele é um semideus, ele tem mais força física, né? Então ali ele vai conquistar tudo que ele quiser conquistar, ele pode ludibriar ela porque ele tem essa força. Me vem muita reflexão de como o nosso ego faz isso com a gente, né? A nossa emoção vem, né, para dizer, olha, por aqui pode ser um caminho, né? Por aqui pode ser uma possibilidade. Eu quero lhe mostrar também que existe isso aqui. E aí nosso ego fala, eu sou mais forte, eu sei qual é o caminho, eu vou fazer, e, enfim, né? E aí nessa briga aí, né, de você vai, eu não vou, você vai, eu não vou, eles acabam seguindo e passando por alguns perrengues, né, ali juntos. Até que ele se convence, Maui se convence de que ele vai ajudar Moana a devolver o coração de Te Fiti, até porque isso só aconteceu porque o próprio Maui causou todo esse problema para a humanidade e para a Terra. Então, ele precisa resgatar o anzol dele, que é o anzol que dá poder a ele de se transformar, enfim. Para fazer isso, ele precisa buscar o anzol dele lá embaixo, na casa do Siri Tamatoa, que é no fundo do oceano. Quando eles chegam lá, eles armam ali uma forma de ludibriar o Siri, mas só que não consegue. E aí o Siri começa a falar algumas verdades para Maui, né? Ele começa a falar que Maui ele foi um rejeitado, ele foi abandonado, de que tudo que ele está fazendo, ele só está fazendo para conquistar o amor dos humanos, de que ele não tem poder nenhum sem o anzol dele. E isso vai enfraquecendo Maui, né? Vai enfraquecendo ele vai perdendo a força, porque vai abalando, né, o emocional dele. E Maui não falava sobre esse assunto, né? Moana vai tentando ali ajudar de alguma forma até que planeja algo e eles conseguem sair. Quando eu vi essa cena, eu comecei a fazer uma associação com a carta número 18 do tarô, a Lua. Essa carta aqui, ó. A carta da Lua, ela fala o seguinte, ela fala pra gente buscar o nosso caminho, mas pra gente buscar o nosso caminho, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Gente, olha essa carta. Pra mim, eu associei logo, esse daqui é uma lagosta, né? Pra mim já me representou logo o Siri Tamatoa. E os dois aqui como sendo Moana e o Maui, né? Em busca aí dessa solução, em busca aí desse caminho. Mas para isso, esse inconsciente aqui, né, trouxe uma verdade que Maui não revelava. Mas Maui deixava inscrito no corpo dele, porque o corpo de Maui era tatuado com os acontecimentos mais importantes e mais marcantes na vida dele. E tinha lá na tatuagem de Maui o abandono que ele sofreu, né, da família. Só que ele não falava sobre isso, né? Ele não tocava nesse assunto. Lacan fala assim, aquilo que não passa pela garganta fica inscrita no corpo como discurso vivo. É isso que acontece com Maui na cena ali com o Siri. Maui decide ir fundo na missão, né? E aí ir fundo na missão é representado ele ir fundo no oceano, nesse inconsciente, né? Para entender ali, para buscar o poder dele. Só que no nosso inconsciente tudo coexiste, né? Não tem uma coisa certa e errada, tudo é.
E quando ele vai no inconsciente dele, ele descobre que além do poder dele estar ali, né, representado pelo anzol, mas também o outro lado da insegurança, o outro lado do sentimento de abandono, o outro lado de sentir que não é amado, está coexistindo no mesmo lugar. E aí ele é convocado a olhar para aquilo, né? Mas só que o ego não está acostumado a olhar para esse lado, né? O ego tatuou isso no corpo, Maui tem essas informações tatuadas no corpo dele, mas ele não olhava para aquilo, né? É o papel que o Siri faz, né? É o papel que o nosso inconsciente faz de mostrar aquilo quando a gente está preparado, né, para ver também, traz à tona, né, essa coexistência. Ok? Tem uma força e tem uma outra aqui, né? Então, por mais que a gente não traga, não deixe sair verbalmente, mas por algum lugar vai sair essa verdade, né? Que está ali inconsciente. E o Tamatoa toca nesse ponto. E como é um ponto delicado e sensível para Maui, ele perde as forças dele, né? Porque até então as forças dele estavam voltadas para a força física que ele tinha, né? Para o semideus que ele era, né? Para a potência da arma que ele tinha, do anzol poderoso que fazia ele se transformar em quem ele quisesse. E o que eu acho lindo nesse filme é que na hora que eles saem, né? Moana pergunta para ele, né? O que aconteceu? Me conte a sua história, né? Que é quando, gente, a vida nos dá oportunidades da gente ressignificar sentimentos, sensações, emoções que a gente guarda dentro da gente, né? Moana faz isso, o filme mostra isso, né? E Moana insiste, Moana insiste, Moana insiste, até que Moana se revela para ele também, dizendo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não sei se sou eu realmente que é para fazer isso. E nesse ato dela de se mostrar também vulnerável, ajuda a Maui a entrar em contato com a história dele, com o sentimento de abandono, do quanto ele quis fazer com que os humanos o amassem, para que ele pudesse suprir esse sentimento que ele estava sentindo ali, né? De não se sentir amado e sentir desprezado, né, pela família dele. Quando ele se dá conta disso, ele vai percebendo que ele é muito mais forte do que o anzol que ele achava que era o superpoder dele, né? De que o anzol sozinho não tinha força. O anzol só tinha a força porque Maui sabia usar o anzol. E olha que legal pra gente, né? Olha que convocação pra gente, né? Quando começamos a dar novos sentidos para as dores que a gente carrega, a gente começa a usar as ferramentas que nós já temos com outros olhos, com outra força, né? As habilidades que você tem, elas vão ser potencializadas, elas são potencializadas porque você sabe utilizá-las, né? E o que essa cena nos convoca é de que não se trata de ter uma ferramenta, não é aquilo que eu vou possuir fora de mim que vai me dar mais força e mais garantia de que eu vou conquistar uma coisa, né? Um sucesso, o que quer que seja. É o que eu estou acreditando dentro de mim, é o que eu estou carregando dentro de mim. É isso que vai me trazer a diferença, é isso que vai me fazer seguir. E eles seguem, né? Moana começa a aprender com ele começa a aprender com Moana. Moana começa a também perceber o valor que ela tem e o quanto ela tem ainda para aprender com aquela pessoa ali, aquele ser que pode ensinar tanto a como navegar nesse oceano. Se a gente quer encontrar novos caminhos, se a gente quer encontrar seguir o nosso propósito, nossa missão, nossos objetivos, a carta da Lua fala sobre isso, né? Da gente sair da zona de conforto, da gente para alcançar, para descobrir qual é o nosso caminho, é sair da zona de conforto, é sair daquilo que eu já conheço, né? É sair da caixinha e não preciso, a princípio, ter algo para poder me fazer sair, algo material, porque assim eu me motivo para sair. Não, eu descobrir isso dentro de mim. Isso dá trabalho, gente, né? Isso dá trabalho, isso dá desconforto, né? Isso dá agonia, porque até então a gente sabe se comportar de uma forma e a gente vai descobrindo como fazer de outra forma. E aí a gente não sabe como fazer.
né? É a prática, é o dia a dia, é o fazendo que a gente vai se construindo, né? É ali naquele fazendo e achando que está errado e achando que está certo e meio na dúvida, e aí você vai percebendo como funciona para você, até você chegar onde você deseja chegar. E isso aconteceu com eles dois, que chegam até The Fit. Quando chega na primeira luta lá com o Tefiti, com o TK, na verdade, né, que é o monstro ali que protege a ilha, acontece que o anzol de Maui, ele é danificado. E Maui começa a ficar com medo, porque se ele utilizar mais uma vez, ele pode perder o anzol. E com isso também ele acredita, novamente, que pode perder o poder. E ele sai e deixa a Moana sozinha. E esse movimento dele faz com que Moana também desacredite nela. Gente, essa é uma cena clássica que todo mundo passa, que a gente se motiva, a gente se alegra, a gente acredita que agora vai, é isso realmente que eu preciso, já entendi. E aí a vida vai e mostra uma cena e acontece alguma coisa que faz a gente de novo questionar a nós. E isso faz parte, né? Isso faz parte da nossa existência. Acho que o grande ponto é como eu vou passar por isso. É o que eu trago muito, né? Eu trouxe semana passada no meu Instagram, de escrever ali o nosso kit de emergência emocional. Quando eu tô mal, o que é que eu posso fazer? Quem eu devo procurar, né? A gente sabe muito fazer isso para as questões físicas. Mas e para as questões emocionais? Quando eu não tô bem, o que é que eu faço? E aí Moana começa a desacreditar e ela vai até o oceano e fala para o oceano, né? Olha, vocês escolham outra pessoa. Porque essa missão não é minha, eu não sei fazer, eu não consegui, eu desisti. E é quando a avó dela reaparece, essa grande ancestral dela reaparece, dizendo para ela, né? Eu lhe apoio, o que você escolher, eu lhe apoio. Se você quiser voltar, eu vou voltar com você, né? E Moana entende, né, que essa é a saída que ela vai encontrar, né? Ela precisa voltar, porque ela já chegou até ali e ela não sabe mais o que fazer. E quando Moana vai colocar o remo no mar, ela não consegue. E ela não sabe porque ela não consegue, né? E ela fala isso pra avó, eu não sei o que está acontecendo. E é isso, né? Tem uma hora na nossa vida que a gente acha que tem todas as certezas e a vida traz situações que a gente já cria muitas dúvidas sobre a nossa potência, nossa capacidade. Será que é isso mesmo? Será que é o caminho? E se não for? E várias outras situações. Só que a mente está falando isso, mas o coração, a nossa alma está pulsando e dizendo: vai! Vai que vai dar certo, sabe? Vai que vai. Vai que vai. E dá medo, gente. Dá medo, dá insegurança, dá um monte de coisa a mais que agora eu não consigo falar, mas dá medo, né? E aí a gente sabendo assim tendo uma ideia do que a gente pode fazer para buscar ajuda, isso já facilita. Moana teve a ajuda da avó. E a avó dela canta, e eu preciso ler para vocês, que eu acho maravilhoso, essa música. Ela fala assim, ó, quando Moana fica ali na dúvida se por que ela não está conseguindo remar de volta para a ilha. A avó canta assim, ó: você sempre foi um orgulho, tão forte e especial, que ama o mar e o seu povo, de um jeito tão natural. O mundo parece injusto, e a história vai te marcar, mas essas marcas revelam o teu lugar. Encontros vão te moldando, aos poucos te transformando, e nada no mundo cala a voz que vem num encanto e te pergunta baixinho: Moana, quem é você? Uau! Eu acho que isso essa fala dessa avó, dessa ancestral é incrível, né? Que ela lembra a Moana de que as situações vão acontecer. E essas situações, esses encontros e reencontros vão nos moldando. E com tudo isso, a vida vai nos perguntar assim: quem é você? Né? Com tudo isso que está acontecendo, quem é você?
E aí, de novo, né, Moana se anima, se motiva e segue, decide que vai seguir sozinha ali, sem Maui, para devolver o coração de Tefiti. Quando Moana chega lá, e lógico, né, TK, o monstro que está guardando ali aquela área, vai com toda a força, né, toda a veemência contra Moana, e Maui chega também, né, entendendo a importância dele nesse processo e com a finalidade de ajudar Moana a fazer o que ela precisa fazer. E essa cena é muito legal porque até então parece que Maui é que precisa devolver o coração de Tefiti. Mas na verdade nessa cena mostra que quem realmente iria devolver o coração de Tefiti era Moana. Maui seria essa ajuda essa ajuda maior, vamos dizer assim, né, de que ela precisava para chegar até ali. E me vem muito a ideia de que quantas vezes a gente está num momento de travessia muito difícil, de uma travessia muito turbulenta, e a gente roga ou pede a uma força maior para nos dar suporte. Maui vem, pelo menos no meu entendimento, vem nessa cena como essa força maior para nos dar um suporte, né? Essa força maior, ela pode ser um ser espiritual, pode ser a sua espiritualidade, pode ser alguém que você confia para lhe dar um suporte, você faz essa travessia, ou você faz terapia, seu terapeuta, seu psicólogo, seu analista, enfim. Essa cena me remete ao como a gente pode convocar ajuda para passar para os momentos que são desafiantes. Por mais que a gente saiba o nosso objetivo, por mais que a gente tenha a nossa meta traçada, essa travessia a gente não precisa fazer sozinho, né? A gente pode ter apoios, não para fazer pela gente, mas para nos incentivar, para a gente saber que não está sozinho, né? Para saber que se a peteca cair, a gente sabe para onde voltar, com quem contar, né? Isso é de uma extrema importância. E eles começam a trabalhar juntos ali até que Moana consegue chegar à montanha onde estaria Tefiti. Quando Moana chega lá, Tefiti não estava mais nesse local, né? E aí Moana olha para TK, o grande monstro, e percebe que TK é a outra face de Tefiti, é a outra face da deusa, né? Da deusa que teve o coração roubado e teve o coração machucado. E aí ela estava ali lutando, né, com a ira dela para poder resgatar aquilo que é dela. E aí Maui, ele numa atitude de desespero, porque ele já estava sem um anzol, ele já não tinha mais força, ele começa a enfrentar fisicamente, tentar, né, enfrentar fisicamente o grande monstro, né? Ele começa a fazer ali os movimentos de ataque, que é quando Moana percebe, faz essa conexão de que TK e Tefiti eram o mesmo ser, só que faces diferentes, e apresenta o coração dela, né, da grande Tefiti. E aí ela fala isso, né, roubaram o teu coração e eu tô aqui para te devolver o seu coração. E é quando acontece aquela cena linda e maravilhosa de Moana com a grande deusa da terra. E essa cena me remete muito à ideia do quanto, em alguns momentos dessa caminhada, né, a gente também acredita que é a força física que vai fazer com que a gente conquiste, né, a gente destrua o monstro que se apresenta. Mas normalmente esse monstro que se apresenta é algum coração que foi roubado, alguém que está sentindo que o coração foi roubado e não sabe outra forma de fazer, não sabe outra forma de reagir e vai fazer isso com a gente, né? Alguém que não sente a conexão mesmo, né, interna. Ou então são partes nossas também que vai para agressividade, uma agressividade estilo de destruição, de violência, né? Porque está se sentindo ameaçado, está sentindo que
né, tá em perigo. Então a gente em perigo vai ser violento, né, no sentido de afastar aquilo ou de matar aquilo, né, que está tentando nos destruir. E é com a sensibilidade, a possibilidade de acolher isso, de dizer, ok, né, vem cá, né, deixa eu ver isso, deixa eu olhar para essa parte minha que se sente traída, abandonada, que não sabe, que quer colocar raiva para fora e não sabe como fazer. Mas é o acolhimento dessa situação, dessas emoções, que a gente traz de novo vida, né? Então, quando Moana coloca o coração de Te lá, Te volta para a parte mais luminosa dela, mais harmônica dela, né? Não que a gente expressar raiva seja desarmônico, não, mas é utilizar a raiva de uma forma construtiva, né? A raiva é uma força que nos impulsiona para frente. Mas se a gente não sabe utilizar a raiva, a gente pode colocar a raiva somente para dentro e implodir, né? Ou então a gente pode direcionar a raiva para as pessoas e maltratar as pessoas, né? E a raiva não é para fazer isso, né? A raiva é para fazer com que a gente destrua os obstáculos que são muito internos também, né? E aí acontece o desfecho onde Te retorna e devolve a vida, né, para a Terra, devolve a luz para a Terra, né, através de uma caminhada, de uma jornada desses dois maravilhosos aí, né? E Moana volta, né, para a ilha dela, assume o lugar dela enquanto chefe da ilha, mas aí agora dentro do lugar dela, dentro da forma dela de chefiar, de ser. E quando ela consegue assumir o lugar dela no mundo, a forma dela de fazer no mundo, ela consegue libertar todos os ancestrais dela. E o filme termina eles voltando para o oceano, voltando a ser quem eles eram, os viajantes que eles eram. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido. Curte, compartilha, conversa aqui comigo sobre o que vocês acharam. E vamos refletindo cada vez mais, assistindo os desenhos animados, os filmes, com os ouvidos para ouvir e com os olhos para ver além dos recifes. Tá bom? Beijo grande.